Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre panfleto. Objetivos da aula: identificar as características do panfleto, reconhecer o objetivo desse tipo de texto e reconhecer os efeitos de sentido produzidos pela escolha dos modos verbais. Observem esse panfleto. Será que uma imagem, né? Você já pensou assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Dando um close no panfleto, observem aqui, ó, vai aparecer bem grande na sua tela agora. Aí. Mosquito não. Qual a linguagem verbal e não verbal que figura aqui no panfleto? Hashtag mosquito não. Perceba que os elementos, né, visuais, escritos do cartaz, eles são unidos, eles complementam o conteúdo, fazendo com que você entenda a mensagem. A atividade 1, nós temos aqui um outro panfleto. Vamos dar um close no panfleto para ler melhor. Qual o texto, né? Que texto é esse e qual assunto que ele aborda? Então, assim, dando um close aqui, ó, você vai ler o texto, calmamente. E aí você vai me dizer qual é o assunto que ele aborda, ok? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei! Vamos gabaritar a atividade? Que texto é esse e qual assunto ele aborda? Observe que este texto faz parte do panfleto. Então, um panfleto e o assunto, a Covid-19. Ele busca atingir camadas variadas da população, usa linguagem clara, direta, verbal e não verbal. Observe os elementos, ó. Coronavírus, Covid-19, prevenção. Aí ele associa a linguagem não verbal, pequenas imagens aqui nas bolinhas, e o texto ao lado. Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. É um panfleto, veja, para todas as camadas, né? Então, ele tem que ser bem elucidativo. Ó. Fique tranquilo, mas atento. A infecção por coronavírus é uma doença de baixa letalidade. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 80% dos casos são leves. A maior preocupação é quando a doença atinge idosos ou pessoas com doenças crônicas. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Então, Pátria Amada Brasil diz que saúde 136, aqui ó, o ícone de informações. Então, cada elemento aqui é planejado para chamar a atenção, né, de várias camadas da população. Tem que cuidar com esse tipo de linguagem porque, ó, ele busca atingir o maior número de pessoas possíveis. Entendido? Visto isso, vamos para a atividade 2. Na atividade 2, nós temos aqui um novo panfleto e se liga e liga, não deixe este crime ficar impune. Ligue 180, violência contra as mulheres, eu ligo. Violência contra a mulher também é problema nosso, ligue e denuncie, ligue 180, a ligação é gratuita. Então, de acordo com as informações textuais, qual a finalidade do panfleto? Faz aí que eu estou te aguardando aqui.
Oiê! Conseguiu fazer com certeza. Então vamos conferir a atividade. De acordo com as informações textuais, qual a finalidade desse panfleto? Observe que eu tenho o texto verbal e não verbal. E quando eu analiso, eu olho tudo, né? Uma coisa só, é um conjunto. Então esse panfleto instrui a população sobre a necessidade do quê? De colaborar denunciando a violência contra quem? Contra a mulher. Para isso, ligando o 180. Ó. Observe aqui os detalhes, né? Para você perceber. Está disponível na página do osolo.com. Ok? A atividade 3, te convido a fazer agora. Ó. Nós vamos ver aqui a finalidade desse panfleto, para que tipo de conscientização ele está voltado. Olha os elementos do panfleto, né? Já começa pela cor. Percebeu que em relação ao anterior, ó, aos dois anteriores, ele já tem uma diferença na cor? Sim. Aqui na atividade 3, ó, para votar com acessibilidade, informe sua necessidade. Agende seu atendimento. Então, ó, até a cor aqui já mostra uma diferença no layout do panfleto. Faz aí, que eu tô te aguardando aqui, com certeza. Olá! Vamos conferir? Então, perceba, na atividade 3, eu te perguntei qual a finalidade desse panfleto e está voltado para que tipo de conscientização? Então, ele é voltado para a conscientização, a sensibilização dos brasileiros, né, sobre a existência de sessões eleitorais com acessibilidade. Então, eu tenho que me sensibilizar referente a esse problema para ter a minha consciência que existe aqui. Características do panfleto. A professora colocou aqui uma série de características para você perceber o que é necessário para que o seu panfleto atinja grandes camadas, seja claro, objetivo. Vamos ver no amiúde. Colocar a informação que você considera mais importante no início do panfleto. Apostar em imagens de alta qualidade. Listar os diferenciais dos produtos e serviços e muito cuidado com o contraste das cores. Ter o público leitor em mente. Então, ó, na atividade 4, eu já coloquei aqui, ó, um panfleto com essas características. Então, a partir da leitura do panfleto, entregue para um motorista em um semáforo, que se pode deduzir sobre as condutas do trânsito? Você pode ler aqui o panfleto, ó, celular e direção, uma ligação perigosa. As imagens aqui, ó, está bem, querida, vou falar ao celular no trânsito, sai muito caro, ó. Vou desligar, viu? Ele já tem aqui Semana Nacional do Trânsito, celular, não fale no trânsito. Observe quando eu falei para você aqui, ó, em relação aos contrastes, as cores, ó, retomando alguns panfletos analisados. Perceba novamente, ó, cada panfleto tinha um objetivo e uma ideia de cor, né, para a finalidade que ele se presta. Então, ter o público em mente é bem essencial na composição de um panfleto. Faz aí que eu volto já já conferir contigo.
Voltei. Vamos conferir? Atividade 4. Celular e direção, uma ligação perigosa. Retomando os elementos aqui verbais e não verbais, o que se pode deduzir sobre as condutas no trânsito? Panfleto vai fazer com que a gente tenha o quê? Uma inferência que ao usar o aparelho celular, né, enquanto se dirige, o condutor do veículo põe em risco quem? Tanto a segurança do motorista como do pedestre. Olha as imagens aqui, né? Na faixa de segurança, atropelando o pedestre. Aqui, ó, também outras. Todas as imagens mostram, né, referem à falta de segurança. Só para o motorista, não. Justamente aqui, uma das grandes características é a faixa de pedestre mostrando isso. Os modos verbais. Então, em língua portuguesa, nós temos 3 modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, como o próprio nome diz, ele indica um fato certo, algo que aconteceu num determinado tempo. Então, no modo indicativo, nós temos o presente, eu falo, pretérito perfeito, uma ação que começou no passado e acabou no passado, eu falei. O pretérito imperfeito, uma ação que começa lá no passado e vem até hoje. Falava, e graças a Deus continuo falando até hoje, não é mesmo? E o pretérito mais que perfeito. Falara, falara antes do limite de tempo. Perceba, eu uso, né? É o pretérito dos pretéritos, o pretérito mais que perfeito. Eu uso esse pretérito antes de uma outra ação. Aí eu tenho os 2 futuros. Futuro do presente, né? Falarei, e o futuro do pretérito, falaria. Então, fechando o indicativo, eu sei que eu tenho 6 tempos do modo indicativo. Do modo subjuntivo, que indica uma dúvida, uma incerteza, uma suposição, eu tenho o subjuntivo, que eu fale, presente, o imperfeito, se eu falasse, e o futuro, quando eu falar. Observando que no subjuntivo, eu tenho que me atentar para quê? Porque eu conjugo com os pronomes. Se eu falasse, que eu fale. E o imperativo, que é um pedido, uma ordem, um conselho, o que eu tenho? Eu tenho imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, fale, levante, olhe, para. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, então perceba, está no modo imperativo. Retomando, modos verbais, o que eles expressam? Certeza no indicativo, dúvida no subjuntivo e um pedido, um conselho no imperativo. Ó. Grave bem, imperativo, ó, imperar, ó, ordem. Subjuntivo, ó, supor. E indicativo, certeza. O próprio nome já diz, vai ficar fácil. Indicativo, ó, indica. Indica, ok? Atividade 5. Olha o panfleto aqui. É justamente sobre modo verbal. Então, na letra A, qual é o modo verbal que predomina nos textos? Na letra B, explique por que isso acontece. Qual o motivo dessa escolha? Vamos ler o panfleto? Olhe bem aqui no close do panfleto. Saiba como se proteger contra a dengue. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias, etc. Visto isso, você já sabe, faz aí que eu te aguardo aqui.
Oiê, aqui estou. Val, vamos interagir um pouquinho? Vamos ver como é em Libras a resposta? Saiba é um verbo usado no panfleto. Ele está no modo imperativo. Como é imperativo em Libras? Muito bem. Esse modo indica ordem, conselho e instrução. Normalmente, pessoal, o panfleto tem como finalidade vender o produto ou convencer o leitor a adotar uma ideia. Por isso a escolha do modo imperativo nesse tipo de texto. Retomando aqui, ó, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, ó, atente-se aqui, ó, imperativo, ordem, pedido, conselho. Percebeu? Seguimos agora para a atividade 6. Olha que bonito o colorido, né, que está nesse panfleto. Eu te pergunto, qual é o modo verbal escolhido para o panfleto e o efeito de sentido provocado, né, sugerido por tal conjugação? Gripe é doença séria. Vacine-se. Proteja você e sua família. Procure a unidade de saúde mais próxima. Então, está no site do Caetite, ba.gov. Dá uma olhadinha. Faz aí, que eu te aguardo aqui, como sempre. Retomamos a correção da atividade? Vamos ver. Selecione os verbos do panfleto e responda qual é o modo verbal escolhido para o panfleto e o sentido sugerido. Então, ó, gripe é doença séria. É o verbo ser. Agora observe os outros. Vacine-se é o verbo vacinar. Proteja é o verbo proteger. Procure o verbo procurar. Então, os verbos, à exceção do que é o verbo ser, né, que está no modo indicativo, estão todos em que modo? No imperativo afirmativo, dando ao leitor uma ideia de pedido, de conselho. Ó, vacine, proteja, procure. Percebeu aqui a ideia? Ótimo. Refletindo um pouco, o que nós observamos? Você recebe panfletos, flyers, vários, né, na rua. Já parou para refletir sobre as suas características? Quais características dos panfletos foram estudadas nesta aula? Isso mesmo, nós vimos a linguagem, que tem que ser o quê? Bem abrangente, bem clara, né? Atingir o maior número de pessoas. Vimos que tem que ter o quê? A ótica sobre para quem vai receber esse panfleto, meu público-alvo. E também a preocupação com o quê? Com o colorido. Então, ó, imagens, cores vivas, títulos, letras grandes e chamativas,
diagramas fáceis de entender, né? Ao mesmo tempo que não podem ser muito grandes nem muito pequenos, pois assim podem fazer com que o leitor perca o interesse, né? Um panfleto muito poluído, muito colorido, não dá, fica uma poluição visual. Que tal agora fazer um panfleto aí no Canvas? Você já acessou o Canvas? Então o Canva é um aplicativo online para você fazer uma frase de sensibilização para que as pessoas se empenhem mais na luta contra a dengue. Que tal essa ideia? Olha só, aqui você tem a página inicial do Canvas, né, e a template. Você pode escolher o tipo do cartaz que você quer, você pode ter vários modelos. Explore o Canvas que você vai ter outros recursos interessantes. É gratuito. Tá aqui a página, ó, www.canva.com e busque o template. Gostou, né? Fica tão bonito, fica tão legal. O que aprendemos? Aprendemos um pouco mais sobre panfleto, que é um texto curto sobre diversos assuntos, impresso em folha avulsa ou panfleto. Vimos também que os modos verbais podem ser usados de diferentes maneiras, conforme a significação que se quer alcançar. Lembrando que nós temos 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. No panfleto, especificamente, você viu que a gente usa muito qual modo? O imperativo, justamente porque é algo que se dirige ao público. Então, no texto, observe sempre isso. Nesse vídeo, falamos sobre panfleto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.